Opa, e aí? Eu sou o Catu e eu tentei recriar Pokémon em 2 semanas. Bem, faz um tempo que eu não posto vídeo, e calma que tem motivos. O primeiro é que eu comecei a fazer Jovem Aprendiz, então isso já começou a tomar boa parte do meu tempo. E o outro motivo acaba sendo a própria escola, mas isso não é tanto um problema por agora. Mas de todos os problemas, é a preguiça. Fazer um jogo por si só já é muito complicado, mas fazer um jogo para manter a frequência é o dobro de complicado. Mas eu tô tentando fazer disso possível. Bem, voltando ao assunto principal, que é o jogo. Antes de sequer começar a fazer ele, eu tava procurando ideias do que eu poderia fazer de vídeo. E a primeira ideia acabou sendo fazer uma hack room de Pokémon. Basicamente, hack rooms são modificações de Marrom. O que é uma hack room? Basicamente, é uma modificação de Marrom. Mas tu ainda não explicou o que é uma room. Eu já tava prestes a falar sobre isso. O Marrom é como se fosse um disco que é usado para ler os dados que estão ali para carregar o jogo. Mas essa ideia de hack room acabou sendo descartada, por causa que eu não entendi direito como que mexia naquilo. E não havia muito lugar para se procurar além da própria documentação, que estava bem confusa para mim. Então, já que eu desisti dessa ideia de hack room, eu decidi recriar do zero. E já que seria do zero, eu teria que, além de criar os Pokémons dentre essas 2 semanas, eu também teria que fazer todo o sistema de batalha. E eu só percebi depois que essa foi uma escolha muito arriscada, e que provavelmente eu teria que sacrificar algumas coisas para focar em outras. Mas bem, começando esse projeto, eu já fiz aquilo que é de lei, a movimentação e a colisão. E de longe, isso é o mais simples, porque agora ia começar a fazer o essencial, que é o sistema de batalha. Mas antes de fazer o sistema de batalha, eu fiz a grama de Pokémon. Mas caso você nunca tenha jogado Pokémon, deve estar pensando que a grama não é nada demais. Mas se você pensa isso, tá completamente errado. Basicamente, a grama tem uma chance de iniciar uma batalha contra um Pokémon selvagem. Enquanto não estamos lutando contra treinadores, vamos estar lutando contra Pokémon selvagens vindo da grama. E bem, para fazer isso, foi bem complicado. Fazia um bom tempo que eu não mexia com programação, então eu não sabia metade do que eu tava fazendo ali naquele código. Mas basicamente, o que eu fiz foi definir uma chance de iniciar uma batalha, caso o player colida com aquela grama. Mas tem uma coisinha, eu estava definindo isso no Event Step. O Event Step, ele executa aquele código a cada frame que se passa, então ele estava toda hora executando aquele código. E se você percebeu o que eu disse, deve ter notado que aquela grama iria colidir várias vezes comigo, e assim criar mais de uma batalha. Então para isso, eu usei de uma variável, junto de um alarme, que assim, eu conseguia fazer a colisão apenas uma vez, certo? Já que agora a base da grama já estava pronta, eu precisava fazer os monstros, que seriam usados em batalha. Eu usei uma roleta para escolher quais seriam, então eu pesquisei sobre alguns animais aleatórios e os coloquei na roleta, e pedi para o ChatGPT alguns elementos aleatórios, para combinar com estes animais. Mas antes de começar a fazer os sprites desses monstros, eu fiz uma base de status. O que basicamente aquilo estava fazendo era guardar os status dos monstros, como vida, força e suas sprites. Certo, agora que os status já estavam prontos, finalmente eu podia partir para os monstros. E roletando... vem uma tartaruga de fogo. Então, eu fiz esse sprite junto do cenário, e depois eu testei como que ficaria os sprites em jogo. Mas acontece que tava correndo um problema. Na hora que o inimigo me atacava, minha vida diminuía, mas a animação de ataque do inimigo não estava tocando. Então, eu precisei criar uma variável que verifique que quando o inimigo tem atacado, essa variável é ativada, e assim mudando a sprite dele para sprite de ataque. Certo, essas coisas que eu acabei de falar foram o que eu fiz em uma semana. Então o combate e a base dos monstros já estavam prontas, mas só faltava toda a parte do mapa e os outros monstros e além do ginásio. Então eu vou ter que apressar um pouco as coisas. Então primeiro, eu roletei a roleta mais de 2 vezes para ver os outros monstros iniciais. E assim veio um camaleão de luz e uma puma de água. E assim eu fiz o sprite deles e coloquei no jogo. E já que os 3 iniciais já estavam prontos,
eu comecei a fazer o tile set do cenário. E só faltava colocar ele na ROM, certo? Só faltava mais alguns pokémons e os NPCs. Então eu comecei com o NPC, por conta que ele era mais fácil. E já dava pra deixar algum monstro de template no código dele. E pro NPC, como eu tava com pouco tempo, eu fiz uma sprite dele por cima da do player virado para a esquerda. E assim eu podia mexer com o código dele. O que basicamente eu fiz nesse código foi criar um retângulo que fica invisível no jogo. Mas caso o player colida com ele, vai basicamente rodar o mesmo código da grama, mas sem a porcentagem de vir uma batalha aleatória. E eu apliquei essa mesma lógica para o líder de ginásio. E por fim, fazer os sprites dos últimos monstros, que foram... Então, agora que eles foram escolhidos, só faltava fazer o sprite deles, e assim, colocando eles em jogo. E finalmente o jogo estaria pronto, e o jogo ficou mais ou menos assim. Opa, e esse aqui é o jogo. Como eu não tive muito tempo pra fazer o cenário e essas coisas, dá pra ver que ficou bem... mas bem feio essa parte. Mas vindo aqui nessas 3 esferas azuis, a gente consegue pegar os 3 iniciais. E eu vou escolher a Puma de Água. Então indo pra fora, tem essa transiçãozinha e a gente tá agora do lado de fora, que é onde tem uma cidadezinha aqui. Mas eu não coloquei tanta coisa aqui por conta que eu não tive tempo assim. Então é uma cidade bem simples e provisória. E chegando mais nessa parte a gente começa já tipo como se fosse a rota 1 de Pokémon. E aqui já tem o caminhozinho pra gente ir seguindo. E tem um monte de grama que vai vir um Pokémon selvagem alguma hora. E agora vem um Pokémon selvagem. E é como eu disse no sistema de combate. É bem simples e é só isso. E quando acaba o combate não tem tanta coisa. Eu foquei mais pra fazer as outras coisas, como os sprites e o cenário. Mas como dá pra ver, não dá pra focar em nada. Então meio que tudo ficou tipo pela metade, por assim dizer. E quando eu estiver fazendo essa gameplay, provavelmente vai vir muito monstro nessa grama. Então vamos acelerar isso aqui. E bem, aqui a gente chega no primeiro NPC, e andando pra frente, a gente começa uma batalha contra ele. E esse é o Pokémon dele, que é aquela cobra com o elemento de vento. E esse Pokémon, ele não é tão forte assim, então a gente acaba tirando a vantagem. E assim a gente derrota o Pokémon dele. E quando a gente termina a batalha, o objeto é destruído, e mesmo se a gente andar pra frente, não vai iniciar aquela batalha, porque a gente já fez ela. Então andando mais pra frente a gente vai chegar até esse lugar que vai dar de frente a esse ginásio. E entrando nele, a gente vai encontrar o líder de ginásio. E eu esqueci de colocar o objeto de batalha dele como não visível. Mas assim que a gente interage, começa uma batalha, assim que nem aquela. E eu acho que eu vou acabar perdendo por causa que eu não coloquei um sistema de cura ainda. E o meu Pokémon tá morrendo. E o dele ainda tá com full life. Então bora ver. O primeiro ataque já tirou muita vida. Meu Pokémon vai acabar morrendo, não tem como. Na próxima eu morro. Droga. E acabou dando esse erro aqui. Bem, sinceramente sobre esse projeto, eu sinto que ele poderia ter sido melhor com mais preparo, mas também eu me surpreendi com o meu próprio resultado, fazendo um RPG de turno do zero, sendo que eu não tinha a mínima ideia de como poderia começar um projeto desses. Mas o vídeo tá acabando por aqui, obrigado por assistir e tchau!